tua bondade, a tua misericórdia é manifestada constantemente em nossas vidas, ó Pai. E nesse momento, Senhor, a tua bondade se manifesta de forma tremenda, quando ao abrirmos a tua palavra, o teu Espírito Santo fala ao coração da igreja. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor esteja falando ao coração da igreja, que possamos ser instruídos, consolados, ó Pai, e firmados cada dia mais, ó Senhor Deus, nos teus caminhos desse mundo mau. Que o mal, o pecado e até mesmo, Senhor, a nossa natureza pecaminosa, Senhor Deus, esteja gritando, Pai, mostrando a nós, Senhor, pela oposição que faz, a necessidade que temos de viver uma vida, Senhor Deus, diante do Senhor, ó Pai, de gozar, ó Pai, das bênçãos de Deus, da sua santidade, do seu bem-estar, da alegria em Cristo Jesus. Fica, Senhor, com o teu povo, Senhor Deus. Olha para o nosso país, para a situação em que nós vivemos, ó Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, o teu povo nesse país, ó Pai. E abençoa essa nação, Pai, pelos justos, ó Senhor Deus, que existem aqui, Senhor Deus. Justos não por si mesmos, mas que são justificados e que recebem a sua justiça e a sua santidade daquele que é o Senhor e o único Salvador, Jesus Cristo, o amado da nossa alma. Fica com o teu povo, fala, Senhor, ao nosso coração nesse momento. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 16. Verso 6. Na nossa última exposição, nós falamos, o que não é muito comum, somente a primeira parte desse verso, que pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e agora vamos desenvolver, pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. E eu gostaria de, inicialmente, lembrar algumas coisas que falamos na pregação anterior, do verso 6, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Nós vimos que o verso 6 dá esperança com relação ao remédio para o pecado, que é citado anteriormente no verso 5, sendo a sua continuação, ou seja, a arrogância de coração. E eu falei nesse dia de uma coisa muito interessante, que a Escritura, ela sempre, ao trazer o juízo de Deus sobre o pecado, ao chamar o pecador ao arrependimento, ou seja, a chamar o pecador a olhar o seu pecado e ver a miséria em que ele se encontra, logo após vem uma promessa de perdão, uma chamada ao arrependimento e a confissão, mostrando a misericórdia, a bondade de Deus para com os homens, para pessoas como nós, pecadores degenerados. E aí nós vimos que a parte B desse verso, é o que nós vamos desenvolver hoje, vai representar uma prevenção contra o pecado futuro. Pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. E aí nós dissemos que esses versos, em especial, a primeira parte do verso, é como se a Escritura estivesse dizendo para nós que só iríamos contar com o perdão divino se do íntimo demonstrarmos a mesma misericórdia e graça para aquele que peca contra nós. Porque a misericórdia e a graça de Deus em nossas vidas brilham ou devem brilhar pela nossa misericórdia e graça como condição para o perdão de Deus a nós, sendo também uma qualificação para esse perdão. E aí, na continuidade dessa exposição, a parte desse provérbio vai representar, vai mostrar, vai ressaltar a prevenção contra o pecado futuro. E diz assim a palavra do Senhor: e pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal.
O temor do Senhor aqui seria o paralelo nesse verso, né? Estamos aí, temos uma estrutura paralelística equivalente à misericórdia e à verdade. Então, nessa relação entre os termos, nós podemos dizer que o temor do Senhor, olhando para a parte anterior, requer amor e fidelidade. Isso está subentendido para com os outros, uma vez que há uma relação entre esses versos. Perceba aqui, veja nesse verso, que é dessa forma que o poder do pecado é rompido em nós. É o que nós estamos vendo aqui, pelo temor do Senhor. Os homens aborrecem o que contraria a santidade de Deus em nós. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios capítulo 8, verso 13. E apesar de termos praticamente o mesmo verso que nós temos aqui, lá no capítulo 8, que é o prólogo do livro, ou seja, Salomão, o mestre, o Espírito Santo está preparando o discípulo para receber as instruções que serão dadas a partir do capítulo 10. Perceba aqui nesse verso como eles estão estritamente ligados, quando diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. O temor do Senhor, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Veja que ele fala da mesma realidade que nós temos aqui em Provérbios capítulo 16. Perceba aqui, dentro do contexto do capítulo 16, que a temática dessa unidade é a soberania divina e a responsabilidade do homem, que esses versos fazem menção, ou seja, é o temor do Senhor que o homem deve expressar para evitar o pecado, é a sua responsabilidade diante da providência, diante da soberania divina, no que Provérbios 16, 6 nos diz. Perceba aqui, ainda em Provérbios 8, nós vamos fazer essa comparação, 8:13, que ele diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Lá em Jó, capítulo 28, verso 28, nós temos ali uma ideia semelhante ao que temos aqui, quando ele diz assim: e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Ou seja, a Escritura está dizendo que é sábio, é santo apartar-se das coisas que são abomináveis ao Senhor, e que esse é o modo correto de viver. O modo correto de viver, o modo digno da nossa vocação, como diz a Escritura, é viver se apartando, se desviando do caminho mau. Eu gostaria de trazer alguns textos das Escrituras que mostram isso claramente, que mostram isso de forma evidente. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Veja o que a Escritura vai dizer. Perceba que a Escritura está dizendo: é sábio e santo apartar-se de coisas que são abomináveis ao Senhor. Esse é o modo correto do discípulo de Cristo viver. Aí ele vai dizer assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a moralidade peca contra o próprio corpo. Então é santo e sábio desviar-se do caminho da sensualidade, da impureza, dos desejos lascivos, pecaminosos. Abra Provérbios capítulo 14, verso 16. Veja o que a Escritura vai dizer. O sábio cauteloso, e a ideia desse verso aqui no original é aquele que teme ao Senhor. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza e dá-se por seguro. É muito interessante a relação que é feita aqui, porque o sábio é aquele que tem cautela, ou seja, aquele que teme ao Senhor, e por temer ao Senhor se desvia do mal. Mas o insensato é aquele que fica indignado
com o Senhor, ou seja, com as suas prescrições, com os seus mandamentos. E assim ele é insolente, quando ele se dá por seguro, é insolente e autoconfiante, resistindo a Deus e a sua vontade. Ele acha que nada vai acontecer a ele. E é muito interessante quando nós percebemos aqui que o contexto em que Salomão fala é um contexto da aliança. Isso é uma verdade absoluta e muito clara na vida do ímpio. E é isso que nós vemos nesse mundo. As pessoas agem como se não tivessem Deus, porque elas não acreditam em Deus. Elas não têm temor de Deus. Mas aqui, e no contexto de Provérbios, ele sempre está falando com aquele que é o filho da aliança, aquele que está rejeitando essa herança, que vive ali no contexto do povo de Deus, que tem conhecimento das coisas do Senhor, mas tem abandonado essas coisas. Eu não sei se vocês lembram do capítulo 15, no verso 20, quando lá ele diz assim: o filho sábio é seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. E na estrutura, em paralelo, filho está na mesma condição de homem insensato. E a ideia ali é que lá no início do capítulo 10 de Provérbios, capítulo 10, 1, quando ele começa a mostrar os dois caminhos, né, a dar as instruções propriamente dita, ele diz: e o filho sábio e o filho insensato, e no decorrer da vida, no decorrer do seu ensino, aquele filho insensato, ele se torna um estranho, um apóstata, porque rejeita a palavra do Senhor, porque rejeita se dobrar aos ensinos do pai. E aí o entendimento é que aquele filho que obedece, que desobedece, agora ele se torna um estranho. E é muito interessante perceber que no contexto de Israel, no contexto judaico, no contexto aqui de Salomão, o conceito de filho não está relacionado diretamente à questão sanguínea, mas à questão da obediência. É uma cultura diferente da nossa. Filho é aquele que obedece. Então perceba, o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Ele acha que nada vai acontecer com ele. Veja o que o verso 27 desse mesmo capítulo vai dizer, nesse contexto de sabedoria sendo demonstrada, apartando-se daquilo que é impuro, daquilo que é mal, daquilo que é pecaminoso. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Jó capítulo 28, verso 28, que nós acabamos de ler. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal o entendimento. Perceba aqui que o temor, o respeito, a reverência, a adoração a Deus faz com que o homem, o adorador, se desvie daquilo que é duvidoso, daquilo que é errado, daquilo que é pecaminoso. E eu gostaria de dar aqui um exemplo na Escritura da falta do temor a Deus e do que o temor a Deus proporciona. Abra Neemias, capítulo 5. Neemias, capítulo 5. Os versos 9 e 15 são versos pontuais. Quando ele diz assim, verso 5, 9, capítulo 5 de Neemias, verso 9.
Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, dos nossos inimigos? Perceba que o título da Sociedade Bíblica do Brasil é Medidas contra a Usura. E o que está acontecendo aqui é que a liderança de Israel naquele momento estava se aproveitando da fragilidade do povo para tirar proveito deles. Veja o que os versos 1 do capítulo 5 vai dizer. Foi grande, porém, o clamor do povo e suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne com eles, e nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão, e não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhe disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente, segundo as nossas posses, e vós outras vezes negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Veja a continuidade. Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigiste deles. Então responderam: restituir-lhes-emos, e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizeis. Então chamei os sacerdotes e lhes fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim faça Deus, sacuda de sua casa e o seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde do dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Atarxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus monstros dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Percebam aqui a diferença que o temor de Deus faz na vida de uma pessoa e na vida de uma nação. Veja que o estado em que nós nos encontramos hoje demonstra a falta do temor a Deus nas nossas autoridades. E isso é responsabilidade nossa, porque não temos orado pela nossa nação, para que possamos viver vida tranquila, como diz Paulo a Timóteo, e porque nós não tomamos nós mesmos a nossa posição e agimos com justiça no ambiente em que nós vivenciamos. E aí vemos atrocidades atrás de atrocidades e não fazemos nada. Não reclamamos, não cobramos. E pior, o pior, que podemos não cobrar e não reclamar, não oramos. Perceba a diferença notória de um homem que apresenta o temor de Deus. E aí você vai me dizer assim: mas os nossos líderes não são
crentes, né? Não são cristãos. Mas eles são influenciados pelo cristianismo. E mesmo aqueles que não são crentes, que professam a fé protestante, mesmo esses apresentam um princípio nas suas vidas que se manifesta na consciência de cada um na lei de Deus. Há muito tempo atrás, eu estava dando um estudo numa igreja presbiteriana do Grajaú. O Alexandre era de lá e era professor, era superintendente da escola dominical, e isso tem muito tempo, nosso filho era pequeno. E aí ele pediu para eu falar. E aí eu não lembro qual era o texto, era o texto do Velho Testamento. E o contexto ali do paganismo era o zoroastrismo, era uma religião da época. E o comentarista, o homem que comentava, o escritor que comentava aquele texto, falou algo muito interessante. Ele disse que apesar do zoroastrismo ser uma religião apóstata, uma religião pagã, melhor dizendo, nela havia princípios morais corretos. E sabe o que ele disse? Ele disse que isso representa a misericórdia de Deus na vida dos pagãos, quando são colocados debaixo da sua própria sorte. Estão seguindo uma religião cega, estão cegos, mas mesmo assim ele coloca uma luz sobre esses homens, que é aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 2, verso 14 e 15, quando os homens agem de acordo com a lei de Deus, mostram essa lei gravada nos seus corações. O homem destituído disso, ele é um bruto, ele é um animal, ele é um estúpido, como diz a Escritura, como diz Provérbios. O homem destituído desse temor do Senhor, ele anda tateando, ele anda esmurrando a sua realidade, por causa do seu pecado. Porque não tem o temor do Senhor. Porque esse temor do Senhor, ou seja, a falta desse temor do Senhor, faz com que ele se lance em laços de morte. Cada dia ele se afunde mais no seu pecado, e é isso que o Salmo 73 vai falar, apesar da suposta prosperidade dos ímpios. E eu digo que é suposta, porque, como diz o próprio Salomão, ou seja, o Espírito Santo por meio dele, Eclesiástico, tanto ocorre ao justo como ao ímpio. Todas as coisas que acontecem nesse mundo ocorrem para os dois. Mas só que essas coisas para nós têm significado. Elas não são lançadas sobre nós para que esteja cada dia mais e mais acumulando juízo sobre nós, mas pelo contrário, para nos salvar da perdição. Por isso que o apóstolo Paulo, quando fala lá à igreja de Corinto sobre a ceia do Senhor, ele está dizendo, olha, tem muita gente que está doente, está morrendo, para não ser condenado com o mundo. Porque há uma grande diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que teme ao Senhor e aquele que não teme. Eu não sei qual o tipo de experiência científica que eu presenciei na escola, em que um mesmo elemento, em ambientes distintos ou sobre elementos distintos, o mesmo elemento causava
e feitos diferenciados. É assim que Deus age conosco. É assim que Deus age conosco. A Escritura está dizendo que o temor do Senhor livra os homens da sua própria destruição. Fazem com que os homens se desviem do mal. Perceba aqui o contexto de Neemias. Esses homens não estavam temendo a Deus, o que eles estavam fazendo? Explorando os seus irmãos, escravizando-os. Aqueles que deveriam ser irmãos em Cristo, deveriam estar unidos no mesmo corpo. E o que Neemias diz: eu não fiz dessa forma porque eu tenho o temor do Senhor. Ou seja, aqueles que se aproveitam da fragilidade dos outros, com o propósito no texto de escravizá-los, empobrecê-los, se valem das suas forças para tirar proveito de outros mais frágeis, não apresentam esse temor a Deus. Porque o temor a Deus faz com que o homem se desvie do mal e ande nos caminhos do Senhor. Que ande na sua sabedoria, que ande nos seus ensinamentos. Que andem naquilo que o Senhor determinou para que eles pudessem andar. E os caminhos do Senhor são excelentes, segundo a Escritura. Provérbios capítulo 3, verso 17. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. Provérbios capítulo 6, verso 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Provérbios capítulo 8, verso 20. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. É muito interessante que lá o Salmo 19, e provavelmente a gente vai desenvolver isso quando formos expor o verso 17, o verso 7 desse capítulo. O Salmo 19 ele vai dizer que o temor do Senhor é representado ou é manifesto pela lei de Deus. O temor do Senhor é límpido. É uma outra classificação para a revelação especial que nós temos na palavra. Ele chama de temor do Senhor. Ou seja, nós precisamos conhecer a sua palavra, precisamos nos alimentar dela para que esse temor seja gerado em nós. E é esse temor que Provérbios 8, 13 vai dizer que consiste, ou seja, ele subsiste, a sua abrangência, a sua finalidade, o seu propósito é aborrecer o mal. E aqui no verso 8, do capítulo 8, verso 13, ele vai dizer que mal é esse, especificamente a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Aí diz, eu os aborreço. Diz, Deus odeia essas coisas. Veja aqui o que ele vai classificar como mal no Provérbios 8:13. É o que nós vimos lá em Provérbios 16, verso 5. Abominável é o Senhor todo arrogante coração. É evidente que não ficará impune. Veja o verso 5 do capítulo 16, menciona esse pecado como algo abominável e que não irá escapar ao juízo divino. A Escritura está dizendo que o temor do Senhor dá aos homens um coração que não é arrogante, que não é presunçoso. O temor do Senhor dá aos homens humildade.
E essa é a verdadeira religião, que consiste no temor do Senhor, que representa a sabedoria que é recomendada no capítulo 8 de Provérbios. Essa sabedoria ensina aos homens a odiar o pecado como desagradável a Deus e destrutivo à alma do homem, a odiar a soberba e a arrogância. O pecado para aquele que teme ao Senhor é amargo, é duro, não por causa dos seus efeitos, mas pela sua própria natureza. Não por causa das suas consequências, mas por causa da sua própria natureza, por ser pecado. Porque mesmo que não trouxesse consequências na vida de um homem, para aquele que teme a Deus, o pecado já seria amargo. Mas não há como o pecado não ter consequências, porque o salário do pecado é a morte. É muito interessante a maneira como o escritor de Provérbios, no capítulo 8, do verso 13, ele vai dizer que o mal move-se logicamente para uma disposição orgulhosa, para o mau comportamento que ela produz, para um discurso perverso, e assim sucessivamente. E veja que o poeta aqui, tanto no capítulo 8 quanto aqui no capítulo 16, relaciona orgulho e arrogância. Porque o mal aqui citado, ou seja, a soberba, o mau caminho, a boca perversa, estão todos eles relacionados a esse pecado. E é interessante porque ele, inicialmente, Provérbios 8, 13, relaciona orgulho e arrogância, porque esses são os vícios fundamentais que não aceitam sujeitar à autoridade divina. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Eu disse na exposição passada que todo pecado, que é desobediência à lei de Deus, tem em sua raiz esses dois vícios. E é isso que nós estamos vendo aqui. Tanto em Provérbios capítulo 8, 13, que é a extensão, ou seja, é um paralelo de Provérbios 16, verso 6. Perceba que essa expressão, e eu vou dizer de novo, falar de novo, essas palavras que se referem ao orgulho humano, a soberba e a arrogância, se traduz em uma confiança de si mesmo, colocando o governo de Deus de lado para buscar os seus interesses, ou seja, interesses egoístas. O soberbo é aquele que acha estar em posição mais elevada do que outros. A arrogância, por sua vez, é aquele sentimento que faz com que o homem despreze o outro, sendo indelicado, estúpido e grosseiro. E esses dois significados estão aqui no capítulo 16, verso 5, quando ele diz arrogante de coração. Por isso nós temos aí, nesse verso, a combinação com o mau caminho. Mas a palavra de Deus diz que a sabedoria odeia essas coisas, uma vez que a sabedoria aborrece o mal. E também para que fique bem claro que essas coisas não podem acompanhar a sabedoria. E aqui é muito interessante, né? É muito interessante essa conclusão. Por que essas coisas estão escritas da forma que estão escritas? Para que nós tenhamos um entendimento, que seja claro para nós, que a sabedoria divina não pode ser acompanhada pela arrogância, pelo orgulho. E por que isso? Porque muitas vezes nós pensamos que as pessoas que estão aqui na frente,
ou pessoas que são de destaque, conhecem ou supostamente conhecem a palavra de Deus, carregam sobre si essa arrogância, esse orgulho. Mas percebam, essa não é a sabedoria divina. Porque um homem que é sábio e tem o temor de Deus, e o sábio é aquele que tem o temor a Deus, ele jamais pode ser arrogante, orgulhoso. Nós, como homens, vemos diferente, né? Nós vemos alguém que conhece teologia, que conhece uma determinada coisa, que no mundo acadêmico, ou seja, em qualquer área do conhecimento, e é extremamente orgulhoso, arrogante, que despreza, que se aproveita. Como nós estamos vendo aqui, nós ficamos babando diante desses homens na sociedade, porque achamos que eles são bons exemplos. Mas o que nós vemos que a Escritura vai dizer? Esses homens são destituídos do temor a Deus, são como brutos e irracionais, como cegos, que estão caminhando com o seu orgulho para a morte. Essa sabedoria que está exposta aqui em Provérbios capítulo 8, que é demonstrada aqui no capítulo 16, verso 6, representa o temor do Senhor que faz com que os homens se desviem do mal. E esse é o sentido do verbo original aqui, que evitem o mal, desviem do mal. Ou seja, que eles tomem um caminho diferente. A Escritura está dizendo que o temor do Senhor nos faz odiar o pecado como pecado, odiando assim todo caminho perverso, todo caminho mau. E onde houver o temor do Senhor, haverá horror ao pecado como mal, um puro mal. O convencimento de nós mesmos, a soberba, a arrogância, são pecados que Cristo detesta, e também detestam as mesmas coisas o que tem o seu Espírito. E todos os homens odeiam esses pecados dos outros. Quem é que suporta um homem arrogante e orgulhoso? Mas nós temos que odiá-los em nós mesmos. A ideia aqui é que o temor do Senhor, o temor a Deus, afasta os homens do pecado. E os arrogantes, eles deveriam mortificar seus sentimentos por causa disso, por causa do juízo que acompanha esse pecado, essas coisas. Porque Deus resiste. A Escritura diz: Deus resiste a homens como esse. E como nós vemos no meio da igreja, homens soberbos e arrogantes. Eles não conseguem perceber a sua arrogância, a sua soberba, se escondendo atrás da sua pseudo-religião. Muitos estão cegos e não conseguem perceber em que situação se encontram. Veja o que 1 Pedro capítulo 5, verso 5 vai dizer. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Nós estamos num mundo onde os direitos estão em primeiro lugar. Mas na economia divina, o que vem em primeiro lugar são os nossos deveres. São os nossos deveres. É muito interessante nós observarmos isso em Provérbios. Quando ele vai falar sobre as relações na sociedade.
Ele não fala dos direitos dos homens. Ele fala dos deveres dos homens. E é algo muito interessante, porque quando nós estamos falando dos nossos deveres, da responsabilidade que temos diante de Deus com relação às outras pessoas, o direito do nosso próximo é estabelecido. Mas quando os direitos vêm em primeiro lugar e tem prioridade numa sociedade, numa igreja, os deveres ficam perdidos nesses supostos direitos. Começa-se pela ordem inversa. E tudo que começa de forma invertida não tem como progredir. Perceba, queridos, que a Escritura está nos dizendo que os homens não ousarão pecar contra Deus quando conservarem um santo temor e um respeito profundo por Deus. Há duas formas de se criar temor. E essas duas formas estão diretamente ligadas. Uma pelo sentimento do amor, pela consideração, pela intimidade, pela amizade, pelo companheirismo. E outro pelo medo da punição. As advertências divinas devem gerar em nós um santo temor a Deus. Não é somente pelo amor que devemos ter para com Deus, ou resposta ao amor de Deus. A nossa resposta ao amor de Deus é aquilo que Ele fez por nós. Porque isso muitas vezes é enganoso. Não que o amor de Deus seja enganoso, mas a nossa disposição é enganosa com o amor de Deus para conosco. E por isso que esse temor também consiste no medo. No medo do pecado, no medo das consequências do pecado, no medo da ira de Deus por causa do pecado. Essas duas coisas vão mover o nosso coração e vão demonstrar, quando elas estão conjugadas, o amor que temos para com o nosso Deus. Essas advertências com relação ao salário do pecado, as consequências do pecado, deve gerar em nós um santo temor, sabendo que a ira de Deus vem sobre os homens por causa desses pecados, e que por isso devemos nos desviar dos caminhos desses homens, ou seja, dos caminhos do pecado, pelo temor a Deus. Eu me lembro de uma situação que eu vivi na vida, que demonstra essas duas coisas. Quando era jovem, e muitas vezes estava numa situação em que ia fazer alguma coisa que desagradasse aos meus pais, e principalmente ao meu pai. E eu me lembrava dele. Eu pensava assim: cara, se meu pai soubesse que eu estou fazendo o procedendo dessa forma, ele ia ficar bastante entristecido comigo. E aí eu não fazia. Eu saía daquela situação. Eu evitava aquela situação pelo medo da tristeza, da desaprovação do meu pai, que eu tanto amava, com relação a mim.
E na realidade, meu pai não ia me bater, porque eu já era um homem, mas as consequências disso seriam um olhar triste e desagradável da parte dele para comigo. E aquilo doía o meu coração e eu dizia, não vou fazer isso não vou seguir esse caminho não. Eu vou por outra direção. Porque eu não quero ver meu pai entristecido por causa do meu procedimento. Queridos, o Senhor nos chama a ter um temor a Ele. E esse temor vem por meio do amor que temos a Ele. Que o nosso amor é falho. Que o nosso amor é duvidoso muitas vezes. Que ele não resiste. Mas é por isso que o amor de Deus, como diz Paulo, que nos sustenta. É por meio desse amor que nós somos preservados. Não por meio daquilo que nós sentimos por Ele. Mas o Senhor também, Ele coloca determinadas advertências para que nós, como seus filhos, olhemos para as consequências do pecado ou de um caminho mau e nos desviemos dele. E eu gostaria de terminar essa pregação lendo com os irmãos Efésios, capítulo 5, o verso 3 em diante. Quando, de certa forma, que ou implicitamente, ou pano de fundo do que nós estamos falando aqui, somos chamados a ter esse temor a Deus. Quando ele diz, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarriços. Nós precisamos entender que o vocabulário cristão deve ser um vocabulário santo. Que as nossas palavras não podem ser palavras vulgares ou palavras que são usadas pelos homens desse mundo como palavrões ou outras coisas. Coisas essas inconvenientes, pelo contrário, ação de graça. Sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro. Incontinente é aquela pessoa que não se domina. Incontinência seria um não domínio sexual dos seus desejos sexuais. Então você extravasa isso de forma ilícita. Ou impuro ou avarento, que é idólatra e tem herança no reino de Deus. Avareza. O cara que é avarento, ele é mão fechada. Ele não consegue ouvir e sentir a necessidade dos outros e ajudá-los. Ele é idólatra. Porque o seu dinheiro falando é o seu Deus. Quando Mateus capítulo 6 fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. E aí ele fala sobre a questão do sustento, mas antes ele diz, ou você serve a Deus ou você serve as riquezas. Porque quando o nosso coração está nessas coisas, o nosso coração não está no Senhor. Tem herança no reino de Deus e Cristo, ou seja, o avarento que é idólatra não tem herança. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor, ou seja, é o temor a Deus. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha.
Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Ou seja, nós somos chamados a reprovar o comportamento do mundo, a brilhar a luz de Cristo. Porque esses homens estão caminhando para a destruição por causa dos seus pecados. Por isso não podemos imitá-los. Por isso o temor do Senhor vai ser em aborrecer todo o caminho mau. Eu gostaria de terminar, queridos, essa exposição com um dizer de Matthew Henry, comentando esse verso. Ele diz assim: pelo temor do Senhor e a influência desse temor, os homens se desviam do mal. Não ousarão pecar contra Deus os que conservarem em suas mentes um santo temor e reverência por Ele. Todo pecado que nós cometemos, como eu disse anteriormente, tem orgulho e arrogância como fundamento, porque o homem decide fazer as coisas sem anuência divina. Ele decide sair da vontade de Deus e fazer a sua vontade. Queridos, precisamos cultivar esse temor a Deus. E sabe como é que esse temor é cultivado? Um dos instrumentos é aqui na igreja, o culto a Deus, a devoção a Deus. Mas não é só isso, não. Porque essa devoção a Deus deve seguir a nossa semana. Porque o dia do Senhor, ele deve ser o ápice de uma vida semanal em que andar nos caminhos do Senhor seja a primeira coisa. Em que a nossa adoração agora vai ser representada pela nossa vida, por aquilo que fazemos, pelo nosso procedimento. E aí, nesse final de semana, onde já estamos saturados das oposições, das lutas, viemos para essa casa. E aqui nessa casa, nós recebemos conforto, recebemos força, e alívio, e disposição para continuar vivendo para o Senhor. A leitura da palavra de Deus, um momento devocional, individual ou em família, essas coisas vão gerar um temor a Deus em nossas vidas. E nós precisamos cultivá-la. Nós temos necessidade, o nosso alimento é essa palavra. É o único e suficiente alimento para permanecermos vivos e de pé nesse mundo, caminhando para o reino celestial. Vamos orar. Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e te pedir graça nesse mundo, Senhor. Graça para vivermos, ó Senhor, para vencermos, ó Pai, os nossos inimigos, o mundo, o diabo e a nossa própria carne. Que o Senhor esteja nos dando esse temor a Deus. Que esse temor esteja sendo gerado pela pregação, pelo ensino, pela leitura da palavra em nossas vidas. E que possamos viver nesse mundo, apesar do mundo caótico, porque está no pecado. E essa é a condição do mundo após a queda, por causa do juízo de Deus.
nós possamos viver, ó Pai, de forma a agradar ao Senhor, de forma a crescermos cada dia mais, como homens, como pais, como membros do corpo de Cristo, como mulheres, como jovens, e assim está nos preparando, Pai, para aquele dia, Senhor, em que as nossas lágrimas serão enxugadas, que todo sofrimento que vivemos aqui na terra, Senhor, será, Senhor, esquecido, Senhor Deus. Não porque não teremos consciência, pelo contrário, mas porque teremos a consciência, a mente completa de Cristo em nós. E todas essas coisas serão, Senhor Deus, dirimidas, ó Pai, na glória. Que o Senhor esteja sustentando a sua igreja, Pai, nos dando forças, ó Pai. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.